início, né, hoje uma apresentação que a gente vai falar um pouquinho da abordagem, tá? Na verdade, completar, né, aquelas abordagens ultrassonográficas que nós já vimos lá no mês retrasado, já que até o próprio hospital, falando hoje com o pessoal, o novo equipamento, né, na verdade é o mesmo modelo do anterior, parece que chega essa semana. Então, nós teríamos aí os dois equipamentos de ultrassom, um na emergência, né, lá no setor clínico, atendendo as demandas da emergência, e um na internação agora. E é imprescindível que, além daquelas técnicas, né, que se alguém tiver alguma dúvida aí nas execuções daquelas técnicas passadas, que nós discutimos, que é o TFAST, o AFAST e o VetBlue, nós podemos tirar qualquer eventual dúvida aí de vocês em relação a isso. E também eu vou passar quais seriam as manobras, né, o posicionamento, né, para a gente avaliar e finalizar a sequência de ecografia, que é fazer uma avaliação ecodoppler cardiográfica rápida, que é justamente e vai de encontro naquela última conversa teórica que nós tivemos, que é a diferenciação do paciente cardiopata do broncopata, que é para localizar a probe e avaliar o tipo de imagem que nós buscamos encontrar para poder fazer o diferencial se o paciente eventualmente é um cardiopata ou um broncopata, tá? E a gente vai também passar, né, na parte teórica e prática, uma outra avaliação, que além do coração, é o índice de colapsividade da veia cava caudal, que vai dar uma noção de volume, né, em relação à fluido-responsividade do paciente, já com alguns fundamentos bastante fundamentados na literatura, tá bom? Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a nossa apresentação não é tão demorada, é uma coisa um pouco mais dinâmica e rápida, só para a gente fazer um pouco da base teórica. Esses pés aqui atrás são da minha filha, tá? Ela está assistindo aqui no meu telefone, no fone, então ela nem sabe que está sendo gravado aqui. Deixa eu tampar ela aqui, mas esse pé aqui é dela. Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, só para a gente revisar, né? Lembrando... espera aí, deixa eu só tirar aqui na tela aqui. Só para deixar uma tela só. Vocês estão vendo uma tela só? Uma tela só, né? Sim. Deixa eu só colocar esse aqui, que esse aqui é só uma base ecográfica. Bom, vocês estão vendo uma tela só. Então, a gente sabe que hoje que o ultrassom, né, a gente já discutiu várias vezes sobre isso, hoje o ultrassom é, na verdade, o novo estetoscópio, né? Então, é importante que todos se habituem a utilizar, porque é isso que vai substituir. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é lá no abdômen desse paciente, nós vamos a janela paracostal, tá? Paracostal do lado direito, né? Ao lado do fígado, tá? Nós iremos posicionar na último gradil costal, na janela paracostal, a gente vai conseguir encontrar o fígado, e lá próximo da coluna, né, passando rente à coluna, nós iremos encontrar ali a veia cava e a aorta, tá? Então, na prática, a gente vai ver o diferencial das duas, vocês vão ver que não tem muita dificuldade em fazer um diferencial, mesmo porque a aorta, ela pulsa, né? Então, fica fácil distingui-la, né? E ali a gente vai encontrar nessa janela a veia cava caudal. E a veia cava caudal, nós vamos poder fazer um referencial anatômico e avaliar qual é a colapsividade da veia cava caudal, né? E essa que vai ser o índice que nós vamos mensurar nesses pacientes. Então, o índice que a gente vai mensurar nessa janela paracostal do lado direito, que basicamente essa janela é localizar a probe paralelo à coluna, do lado do fígado. Então, a gente vai fazer um corte, né, paracostal do lado direito e justamente buscar lá embaixo, no assoalho, passando rente à coluna, nós vamos encontrar literalmente dois canudos, né, escuros, né? Falo escuros porque são hipoecóicos, preenchidos por sangue nesse contexto. Então, os dois canudos são apresentados aí pela veia cava e a veia aorta. E o princípio da técnica é a gente poder separar a veia cava e esse índice de colabamento, esse índice de colapsividade da veia cava caudal, que é um trabalho em humanos, que eles colocam o índice de colabamento da veia cava inferior, no nosso caso a gente fala caudal na medicina veterinária, nós vamos buscar o quanto que essa veia cava se colapsa em detrimento ao suporte ventilatório do paciente.
Então, o paciente está na ventilação espontânea ou não, né? A gente não tem suporte ventilatório invasivo ainda no hospital, mas o paciente pode estar na respiração espontânea. E aí, de acordo com a variação do diâmetro da cava, em decorrência da variação da respiração, nós vamos estimar se esse paciente responde ou não ao volume. E o princípio da técnica é muito óbvio, pessoal. É um conceito físico. Se a veia, que nada mais é que um canudo, ela estiver com um volume interno baixo, ela se torna mais complacente. Ou seja, ela, como se diz, qualquer variação de pressão altera o seu volume, né? Ou seja, é como se fosse uma analogia da mangueira do nosso jardim. Imaginar que se a mangueira está vazia, qualquer tipo de pressão que você faça, você consegue interromper o fluxo, porque você tem o quê? Um volume baixo e, consequentemente, a complacência mais alta. Então, quando você aperta a mangueira vazia, ela se colapsa o fluxo muito mais facilmente se você tivesse uma mangueira totalmente preenchida de líquido. Então, a veia cava, quando ela está vazia, ela fica mais colapsável do que uma veia cava cheia. Então, o paciente que está hipovolêmico, onde falta volume, eu tenho um índice de colapsividade maior, ou seja, há uma variação da veia cava muito maior, no sentido que quando o paciente respira, lembra que durante a ventilação, as pressões intratorácicas caem, consequentemente as pressões nas veias caem. Então, lembre-se que o tórax ele tem uma função de como se fosse uma bomba sugadora do volume das cavas. Então, quando o paciente inspira, imaginar que é como se estivesse puxando o canudinho. E quando a gente puxa o canudinho, as paredes do canudinho ficam colapsadas. Quer dizer que quanto mais vazio está o canudo, qualquer força que eu imprimir para puxar esse canudo, eu fecho ele. Ele se colapsa, né? É a mesma analogia quando a gente está lá tomando Coca-Cola no canudo, naquele canudo de plástico, né? Quando você puxa e tem líquido, o líquido não deixa o canudo obstruir. Mas no final, quando a coca, por exemplo, o líquido está acabando e você puxa o canudo uma vez, o canudo se colapsa. Então, esse é um princípio físico que a gente utiliza nessa técnica, que é o índice de colapsividade, onde quanto mais colapsável é a cava, mais falta de volume ou menos volume o paciente tem. Ou seja, quer dizer que se o paciente tem pouco volume, se você eventualmente dar volume, ele pode responder a essa prova de carga. Então, o princípio da técnica é basear justamente nessa colapsividade. Quanto mais colapsável, tá, mais falta de volume o paciente tem. Ou seja, maior a chance desse paciente responder ao volume. Quer dizer, se a gente tem aquela analogia, se eu dou volume para alguém ou se eu não dou volume para alguém, essa técnica, que é uma técnica ecográfica, que a gente vai revisando na janela paracostal do lado direita, a gente consegue avaliar se esse paciente responde ou não ao volume, tá? Então, aí, a gente acha o fígado, né? Vocês estão vendo o fígado. Vocês conseguem ver a minha seta, pessoal? Vocês conseguem ver a minha setinha ou não? Sim, conseguimos. A minha setinha mexendo. Então, a gente acha aqui o fígado, tá? O fígado está aqui. E aí, a gente aqui está achando esse canudo escuro aqui, é a veia cava. E aí, eu coloco o modo bidimensional, que é esse aqui que está em cima, e aqui embaixo é o modo M. Quando eu coloco no modo M, eu consigo ver que isso aqui seria o fígado, e esse canudo escuro é justamente esse canudo aqui, que é da veia cava. E aí, eu vou avaliar, esse aqui é o modo bidimensional, na janela paracostal do lado direita, e a partir do momento que eu faço um corte, nesse corte paracostal, e faço o modo M, eu consigo ver aqui nesse canudo preto, no modo M, é a veia cava. E aí, o que eu faço nesse modelo, né? Então, eu vou lá, mensuro, e aqui está a veia cava. E aí, o que nós fazemos? A gente acha a veia cava e a gente vai mensurar o diâmetro maior e o diâmetro menor. E a conta do índice de colapsividade de veia cava caudal, que é essa sigla, índice de colapsividade de veia cava caudal, nada mais é essa conta, nada mais é que o diâmetro maior, que a gente vai mensurar, porque lembra
que o próprio ultrassom ele consegue mensurar, a gente vai avaliar isso, a gente vai mensurar o diâmetro maior, que nesse caso esse paciente deu 0,70, menos o diâmetro menor, que nesse caso aqui desse paciente deu 0,53, sobre o diâmetro maior. Então, a conta sempre vai ser diâmetro maior menos diâmetro menor sobre o diâmetro maior, certo? Então, é essa conta aqui, ó, diâmetro máximo, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Diâmetro mínimo sobre o diâmetro máximo. Então, essa é a conta que nós vamos fazer. E essa conta vai me dar uma porcentagem, vou multiplicar por 100, e se esse número, tá? Esse número em cães for superior a 27%, nós temos um paciente que responde a fluido. Ou seja, esse paciente, se tiver algum quadro de alteração perfusional periférica, caracterizado por aquelas 5 alterações perfusionais que a gente já discutiu, que é pulso, delta, mucosa, TPC e borborigmo, se tiver 3 de 5 mais hiperlactatemia, é um paciente que tiver um índice de colapsividade maior que 27%, entre 27% e 28%, esse paciente responde a volume, ou seja, ele precisa de volume. Porque ele responde, porque o número de colapsividade é 27%, 28%, né? Então, opa, peraí, deixa eu ver os dados. Aqui não apareceu de cachorro, tá? Para gatos, pessoal, nós temos 28% e o estudo de cachorros eu não coloquei aqui, mas é 27% para cachorros, tá? Para gatos é 28%. Então, se você tem um índice de colapsividade maior que 26%, ou seja, a cava está colapsando muito, lembra-se, quanto maior a colapsividade, mais falta de volume o paciente tem, mais ele pode precisar de volume. Então, como que a gente faz a resposta se o paciente precisa de volume? Primeiro é se ele responde a volume. Como que ele responde? Eu faço esse corte, acho a cava, faço o modo M e avalio essa colapsividade. Se essa colapsividade for maior que cães, maior que 27%, ou em gatos, maior que 28%, esse paciente precisa de volume. E se no contexto clínico ele tiver algum tipo de alteração perfusional, ele não só precisa, não só corresponde, que é o índice de colapsividade, ele vai te dar essa resposta se o paciente responde à prova de carga, e se ele tiver alteração perfusional, é que o paciente precisa da prova de carga. E aí você pode dar aquela prova de carga que a gente já tinha conversado, 10 ml por quilo em 30 minutos, porque é um paciente que provavelmente tem grande chance de se beneficiar desse volume que você vai administrar e prescrever para esse paciente. Então, lembre-se, a primeira técnica ecográfica aplicada no monitoramento, além daquelas técnicas que a gente já viu de TFAST, AFAST, VetBlue, essa técnica ela vai te dar uma resposta beira-leito se o paciente responde ao volume. E o seu monitoramento com as avaliações perfusionais, ela vai te responder se o paciente precisa dele. Porque eu posso ter um paciente que responde ao volume, ou seja, o índice de colapsividade maior que 27% se for cão, ou maior que 28% se for gato, mas, entretanto, o paciente não tem nenhum déficit perfusional. Então, esse paciente não precisa receber volume. Ele responde, mas ele não precisa. Então, para que a gente administre volume no paciente, nós temos que responder as duas perguntas. Primeiro, se ele responde, e quem dá essa resposta é o índice de colapsividade da veia cava, que é o que a gente tem de mais recente e mais acurado que pode ser usado a beira-leito, associado se ele precisa do volume, que é as alterações perfusionais. Então, uma é se ele responde e outra é se ele precisa. Tudo bem? E em gatos, né? Esse aqui é o trabalho em gatos, e o ponto de corte para gatos em relação à fluidicidade é 28%. O cão, como eu falei para vocês, é 27%. Então, cães 27% e 28%. Mas na prática em si, pessoal, basicamente a gente nem faz esse corte, porque a gente vai pelo visual. Porque imaginar que 27, está falando de 25% a 30%, se a gente for colocar numa média, 27% a 28% aí na veterinária, a gente está falando de 1/4 até 1/3 do volume, né, de colapsividade. Então, isso muitas vezes é visual. A gente bate o olho na tela, nesse corte, a gente vê, nossa, mas está variando muito pouco a cava. Se está variando pouco, a colapsividade é pequena, ou seja, esse paciente provavelmente não responde ao volume. Agora, a gente está vendo uma cava que está fazendo uma variação muito grande, significa que a cava está vazia, e se a cava está vazia, está precisando de volume, e provavelmente esse paciente responde a volume. Perfeito? Então,
Isso finaliza aí essa parte hemodinâmica, que é o ecograma, o ecodopplercardiograma, ele nos mensurando se o paciente precisa ou não de volume. Na verdade, se ele responde ou não ao volume. E aí é óbvio que eu vou passar para vocês alguns cortes do coração também. Então, vamos lá. O corte, na maioria geral, pessoal, o posicionamento que a gente vai colocar para todos os cortes que a gente vai usar para emergência, para UTI, é um ponto só. É a janela paraesternal, não é mais paracostal, né? Agora eu estou subindo, estou lá na janela paraesternal, do lado direito, tá? Continuamos do lado direito, tá? Então, a janela paraesternal do lado direito, então a gente vai posicionar na altura do coração, que de maneira prática, só para a gente entender, pegando o cotovelo do paciente, é onde o cotovelo encosta no tórax. Então, que dá mais ou menos entre segundo a quarto espaço intercostal. Então, é nesse posicionamento, nessa janela. Então, lá na prática vai ficar um pouco mais fácil, mas aí quando eu coloco a minha probe nessa janela paraesternal do lado direito, nessa altura, né, que seria a altura do coração, eu vou ter ali a probe cortando o coração. Então, a gente vai fazer 2 tipos de corte do coração. Você vai falar isso na prática, mas só para a gente entender. Mas só para vocês entenderem a nomenclatura. Vai ter um corte que a gente chama, na janela paraesternal lá direito, vai ter um corte que a gente chama de corte longitudinal e um corte transversal. O que é o corte longitudinal? O corte longitudinal, pessoal, nessa janela, é mais ou menos você pensar um pão francês. O corte longitudinal, ele está cortando o pão para fazer um pão na chapa, tá? Ele está abrindo o pão, então tem aquela parte de cima do pão, a parte de baixo. O que é o corte longitudinal? É o pão na chapa, certo? E nesse corte eu estou pegando, você imagina se o coração fosse um pão, eu estou pegando o pão, o coração é essa, eu estou fazendo assim com o pão, né? Estou fazendo o corte pão na chapa. Então, quando eu estou cortando a faca no meio, o que eu estou vendo dentro do coração? O coração por dentro não tem 2 câmeras, 2 ventrículos, 2 átrios. Dentre o ventrículo e o átrio eu tenho as válvulas mitral e tricúspide, e eu tenho na saída dos ventrículos as semilunares, aórtica e pulmonares. Então, quando eu faço um corte longitudinal, eu estou pegando o coração por dentro inteiro. Então, eu estou fazendo o coração totalmente exposto, né? Ou seja, as câmeras cardíacas. E como é um corte nessa altura, ele vai me dar essa visualização, que é o famoso corte longitudinal, que é o famoso corte 4 câmaras. O que é o corte 4 câmaras? Eu vejo as 4 câmaras cardíacas, os 2 átrios e os 2 ventrículos, que é o que vocês estão vendo aí nessa figura A, né? Essa figurinha aí, que é justamente esse coração 4 câmaras. E como eu estou entrando na janela paraesternal do lado direito, obviamente que próximo a probe, próximo a mark, está vendo lá na figurinha A, vocês estão vendo a bolinha? Próximo ao mark está o lado direito, que é o lado que eu estou entrando. Então, tudo que estiver próximo à probe é o lado direito, porque eu estou entrando pelo lado direito. E tudo que estiver distal à probe é o lado esquerdo, porque como eu estou entrando no lado direito, a primeira coisa que eu vou ver do lado direito é o lado direito do coração, representado pelo ventrículo e pelo átrio direito. E distal à probe é o lado esquerdo do coração, que é representado aí pelas câmeras esquerdas, tanto o ventrículo esquerdo quanto o átrio esquerdo, que é o que eu vejo aqui. Se vocês forem ver, esse RV é o ventrículo direito. Você tem um septo ventricular, né, o que separa os 2 ventrículos, e aí você vai ter o LV, né, que é o ventrículo esquerdo, né? E aí você vai ver o RA ali, que é o átrio direito, e o LA, né, que é o átrio esquerdo, e justamente vendo essas 4 câmeras. E aí, se você ver a representação anatômica, né, o corte de desenho, você vê que esse corte 4 câmeras, eu estou cortando o coração como se fosse um pão na chapa. Então, eu consigo ver justamente esses 4 câmeras cardíacas que vai nos dar uma noção global do coração. Que acontece aí nesse caso aí desses pacientes, né? É um corte, 2 cortes, 4 câmeras. Vocês estão vendo que nesse corte, principalmente nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui, vocês vão ver no primeiro corte, agora não, que a gente fez um corte transversal, mas no primeiro começo do vídeo, ó, se vocês forem ver no começo do vídeo, está vendo que eu estou vendo as câmeras direita aqui, as câmeras esquerda aqui.
Vocês estão vendo, reparando, eu vou até frisar o vídeo aqui, esse vídeo, aqui ó, na minha seta, aqui está o lado direito, aqui está o átrio direito, o ventrículo direito, que está fechado aqui agora, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Vocês reparem nesse coração, que olha como esse coração tá, ele quase não contrai direito, ó. Ele não tem uma boa contratilidade. Vou voltar aqui, ó. Ele não contrai muito bem, certo? E esse outro coraçãozinho aqui, ó, se vocês forem reparar, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui já não é a janela 4 câmeras, mas eu vou mostrar para vocês que é um corte geral do coração. Podem ver, dá uma olhada, essa área do coração, ela quase não contrai, ó. Dá uma olhada se vocês conseguem perceber isso. Vocês conseguem ver que essa área do coração não contrai? Só está contraindo essa área? Então, o paciente está com uma hipocinesia, né? Que é uma diminuição da contratilidade nesse segmento. Ou seja, é uma hipocinesia segmentar do ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui eu vejo aqui a mitral, o ventrículo esquerdo, e nesse outro paciente eu também consigo ver uma diminuição da contratilidade global do coração, porque eu vejo o coração como um todo, né? E eu estou vendo que esse coração não está contraindo. Então, isso já me dá já me denota, provavelmente, uma falta de contratilidade cardíaca. Perfeito? Então, esse corte longitudinal, que é o primeiro corte, pessoal, que corta o coração com um pão francês, ele vai avaliar de maneira global o coração. Como que está a contratilidade, se o coração está aumentado, se o coração não está, está em diminuição de contratilidade. Então, isso já me dá um aspecto visual e genérico do coração. Pô, esse coração não está contraindo. Mas, dito isso, o mais importante é a gente avaliar essa próxima etapa, que é uma vez que eu estou com o coração cortado longitudinalmente, é a mesma coisa que a faca do pão, né? Se eu estou com a faca cortando assim, imaginar que o pão está aqui e a faca corta dessa forma, eu estou abrindo o pão na chapa. Agora, se a faca, em vez de cortar assim, eu virar lá 90 graus, o que vai acontecer com o corte do coração agora, se o coração fosse um pão? Agora eu estou cortando o pão em duas partes iguais, né? Porque isso aqui é um corte transversal, tá? É um corte que eu estou pegando o coração e colocando em duas partes iguais do pão. Diferente do pão na chapa, que as duas partes não são iguais, porque eu tenho aquela parte de cima, né, que é coradinha, que tem a casquinha do pão que está em cima, e a parte de baixo, que é a base do pão. Então, não são duas partes iguais no pão na chapa. O corte longitudinal não é dois iguais, porque o coração direito é diferente do coração esquerdo. Agora, quando eu faço um corte pão na chapa, duas partes iguais, e é claro, de acordo aonde eu estiver cortando. Então, o que a gente vai fazer nesse corte? Se eu vou subindo o corte, se eu começo cortando logo lá no começo, olha que eu vejo. Eu vejo a pontinha lá na figura A, que vocês estão vendo. Na figura A, é lá embaixo no coração. Tá vendo que onde está o corte transversal? Se vocês forem fazer a analogia, tem esse apêndice e embaixo dá para ver as figuras referentes aos cortes. Então, se eu vou cortando lá no ápice do coração, eu vejo só a pontinha do ventrículo esquerdo. Se eu vou subindo, correto? Se eu vou subindo as estruturas. Então, ó, do A para o B, eu estou na metade do coração. E o que eu vejo na minha figura B? O que vocês estão vendo? Está vendo o cogumelo sendo formado? É justamente aqui. Porque aqui que o cogumelo, que eu tenho lá o ventrículo direito em cima, o ventrículo esquerdo embaixo, e eu tenho os músculos papilares. E aí dá aquela imagem do cogumelo, que é essa figura B. Então, quer dizer, se eu estiver fazendo um corte transversal, na altura dos músculos papilares, eu vou ver essa figura B, que é a figura do cogumelo. Se eu continuar subindo, ó, vai para o C, vai para o D, eu chego até lá no E, que é na saída dos vasos da base. O que eu encontro lá no E, na saída dos vasos da base? Eu encontro a relação átrio esquerda aorta, que é essa bolinha no centro que está cortada em 3, que é o átrio esquerdo, que é o LA, e a aorta, que é a famosa relação bola-baleia. Então, quer dizer que os cortes que a gente mais vai utilizar, além do corte longitudinal, que eu vou ver o coração como um todo, eu vou fazer um corte transversal. E quais que são os mais importantes do corte transversal? É na altura dos músculos papilares, para pegar o cogumelo, que é a figura B, e subindo lá para a saída dos vasos da base, que é a figura E. No cogumelo, eu estou vendo o cogumelo que eu vou ver a fração de encurtamento de fibra, e lá na figura E, eu vou ver a relação átrio esquerda aorta, que aí eu posso mensurar a relação átrio esquerdo, mensurando a relação é dividir o átrio esquerdo pela aorta, e se essa relação for maior que 1,6, sugere processo congestivo, ou eu posso tentar encaixar
quantas aortas cabem dentro do átrio. E se eu tiver uma relação que caibam aí 2,3 bolas, que seriam as aortas, dentro do átrio, eu tenho um processo congestivo também, né? Então, o primeiro corte que a gente vai avaliar é o corte B que vocês estão vendo aí, tá? Que é o famoso cogumelo, tá? Então, a gente vai ver o cogumelo e no cogumelo a gente vai fazer justamente aquela medida. Que a gente vai achar o cogumelo, vai passar o modo M e a gente vai poder avaliar a diástole e a sístole, diástole e sístole, e vai avaliar a fração de encurtamento de fibra. A gente vai avaliar quanto que essa fibra está encurtando, para ver se o coração está contraindo de uma maneira adequada. Então, essa relação de encurtamento é a mesma lá da relação do índice descolamento de cava. É o diâmetro maior, que é o diâmetro diastólico, menos o diâmetro sistólico sobre o diâmetro diastólico. E aí a gente vai conseguir avaliar o quanto que essa fibra está encurtando, né? E isso me dá uma noção de quanto que está a contratilidade cardíaca deste paciente. E se eventualmente eu quiser também fazer, que é aquela figura E que a gente discutiu, que é o corte paraesternal à direita, agora o nível dos vasos da base, o que nós vamos ver nessa relação? É a relação átrio-esquerda-aorta, que é justamente aquela relação que nós já vimos na apresentação passada, que eu vou buscar ali a bola, que seria a aorta, e a baleia, que seria o átrio esquerdo. E nós vamos fazer essa mensuração. Sabendo que a mensuração pode ser feita pelo método sueco, que é aquele método que a gente vai fazer o corte e vai mensurar os diâmetros, né, os diâmetros do átrio esquerdo e da aorta, ou a gente pode, somente no visual, avaliar quantas aortas cabem dentro do átrio. E se nós tivermos aí, em média, 2,3 a 2,5 aortas dentro do átrio esquerdo, nós temos um processo de aumento de átrio esquerdo, o que denota, na maioria das vezes, um processo congestivo. E se eventualmente esse paciente apresentar essa alteração ecográfica associada à dispneia, linha B, né, no nosso VET-Blue, associado aí a um quadro de ortodispneia, crepitação pulmonar, é óbvio que nós temos uma tendência a pensar que esse paciente é um paciente cardiopata e nos tiraria a necessidade de pedir uma radiografia desse paciente, já que ali na sala de urgência eu já consigo ver, através do VET-Blue, a presença de linhas B em todo o tórax, em todos os pulmões, denotando aí um acúmulo de líquido intersticial pulmonar, e, além do mais, eu consigo avaliar um processo congestivo, o que facilitaria a vida. E lembrando que outras coisas que a gente pode diferenciar é avaliar se o paciente tem efusão pericárdica, muitas vezes. Porque, às vezes, o paciente vai para a radiografia, que às vezes pode não elucidar, porque se o paciente tiver efusão pericárdica, é difícil, muitas vezes, na radiografia, fazer um diferencial se o paciente tem uma cardiomegalia ou se ele pode ter um componente de efusão pericárdica. Com o ultrassom, isso é muito facilmente diferenciado, porque a gente tem ali no saco pericárdio, se tiver uma coalação de líquido de uma efusão, facilmente ela é vista, tanto é que é uma das propostas do próprio TFAST, nós temos uma janela pericárdica para avaliar se está tendo efusão, e, óbvio, se tiver líquido pulmonar, nós podemos avaliar pelo VET-Blue. E é por isso que o ultrassom hoje substitui a radiografia na maioria dos casos, porque eu consigo, inclusive, diferenciar um coração grande na radiografia, se aquilo é de efusão ou de propriamente uma cardiomegalia em decorrência de um agravamento de uma doença cardiológica. Perfeito? E isso é importante nessa avaliação global. Isso aqui é um corte transversal, como eu falei para vocês, né? Então, esse paciente é um paciente que apresenta-se na emergência com um quadro de parvovírus, né? Depois a gente acabou diagnosticando, mas era uma gastroenterite hemorrágica, que depois a gente diagnosticou como sendo viral e sendo como causa do parvovírus, mas ele chega no hospital com um quadro de gastroenterite hemorrágica, com disfunções orgânicas, hiperlactotemia, alteração perfusional periférica importante, muita hemorragia intestinal no processo de gastroenterite e muitos vômitos, e um potencial de desidratação por volta de 10% de desidratação. O paciente chegou seco, né? E aí, tudo indica, por ter um foco de infecção conhecido, associado a um quadro de hipovolemia também conhecido, porque o paciente estava com uma gastroenterite importante, provavelmente sem acesso à alimentação e sem a água, ele chega desidratado e provavelmente com choque séptico associado. Não era choque séptico, tinha acabado de chegar na emergência, mas o paciente entra com sepse e altamente desidratado. Então você pensa,
para um paciente desse, provavelmente é um paciente que se beneficiaria de volume e de vasopressores, sem dúvida nenhuma. Mas como a gente utiliza esse eco para avaliar o paciente logo na chegada, olha o que nós avaliamos do coração desse paciente. Vocês conseguem ver nesse corte 4 câmeras? O que nós vemos? Esse exame fui eu que fiz. Dá uma olhada nesse exame, para vocês darem uma olhada. Vocês estão vendo o coração? O coração quase não está contraindo, né? Olha aqui o ventrículo direito, ó, está fechado o ventrículo direito. Ou seja, não tem muito volume, mas olha o coração, a contratilidade, ó. Tem volume aqui dentro, mas o coração quase não contrai. E aí você pensa, se eu der volume, imagina, ele não está conseguindo processar nem esse volume. Eu posso piorar a condição. E se eu der vasopressores? Pode ser que eu piore ainda mais, porque o vasopressor vai fazer o quê? Vai se opor à injeção ventricular. E aí pode ser que esse coração diminua ainda mais a performance. Mas, horas, é um paciente que chega na urgência com um quadro de potencial choque séptico, com um quadro de sepse, provavelmente, já tinha disfunção orgânica e foco em infecção, então era um paciente séptico e extremamente desidratado, ou seja, com potencial de hipovolemia. E a hipovolemia ele estava tanto pela desidratação, decorrência da perda de sangue, da perda de volume, da diarreia e no vômito, além de sangue, porque ele estava com uma diarreia hemorrágica, esse paciente. Então, nós temos um componente de hipovolemia. Só que como a gente faz esse eco à beira-leito, o que nós avaliamos? Se nós fizéssemos volume ou vasopressores, a condição clínica dele poderia piorar, porque, na verdade, tinha uma diminuição da contratilidade cardíaca. E quando nós colocamos um Doppler ainda por cima para facilitar, nós vemos que não tem um refluxo tão importante, não parece uma alteração congênita, mas o coração dele, se vocês forem ver, ó, nesse corte agora transversal, voltando aqui no corte transversal, ó lá no corte transversal, ó, isso aqui é o cogumelo, né? Vocês veem que o coração dele quase não contrai, ó. Ele não contrai. E aí, quando a gente faz o corte cogumelo e coloca no modo M, ó, quando a gente coloca aqui o cogumelo no modo M, olha aqui o coração, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O que nós vemos? O coração não contrai direito, uma diminuição da contratilidade cardíaca. Então, essa diminuição da contratilidade cardíaca nos faz pensar que esse paciente, antes de beneficiar de volume e de vasopressores, ele precisaria de inótropo na sala de emergência, mesmo tendo um componente hipovolêmico. Então, a gente faz uma outra técnica, inclusive, que é mais acurada, que é a técnica de Simpson, que é essa técnica aqui, e óbvio que nos dá uma conotação de diminuição da contratilidade. Mas, olha que interessante, o eco nos disse que esse paciente, se nós dessemos volume ou vasopressores, ele poderia piorar. Então, por isso que esse eco está na sala de emergência hoje, ele vai ficar lá, justamente a gente poder avaliar justamente essa interação hemodinâmica do paciente, a hora de dar volume, a hora de dar vasopressor e a hora de dar inótropo. Então, esse exame agora de eco à beira-leito, e com essas avaliações que a gente vai avaliar, que vai ser o índice Colabente-Cava e os cortes cardíacos, que é o corte longitudinal 4 câmeras, e o corte transversal, a altura do vaso da base, que é o cogumelo, e a altura dos músculos papilares, que é o cogumelo, e a altura dos vasos da base, que é o átrio esquerdo da aorta, vai nos dar uma noção completa de como que está a parte hemodinâmica e a parte cardiológica desse paciente. E a gente encerra, né, e fecha esse monitoramento com eco de uma maneira bem precisa, buscando os dados do paciente, se ele responde, qual terapia que ele mais vai responder nesse contexto. Certo? Então, pessoal, a base teórica e o que a gente precisa saber de eco é basicamente isso daí. Se a gente dominar essas técnicas de AFAST, TFAST, que seria o EFAST, os dois juntos, junto do VET-Blue, mais o índice de Colabente-Cava, mais esses dois cortes, esses 3 cortes cardiológicos, que é o corte longitudinal, 4 câmeras, o corte transversal, a altura dos músculos papilares, que é o corte do cogumelo, e o corte transversal, a altura dos vasos da base, que é o corte átrio esquerdo da aorta, o bola-baleia, pessoal, assim, a gente está com o faca e o queijo na mão para tomar as decisões hemodinâmicas mais assertivas. Claro, pessoal, que o ultrassom não é para substituir tudo. Eu vou contextualizar todos esses achados ecográficos, tá? Tanto do AFAST, do TFAST, do VET-Blue e desses cortes hemodinâmicos, eu vou contextualizar o paciente com um bom exame físico.
auscultando, palpando, vendo todos aqueles índices perfusionais que a gente já discutiu, né? Os 5 índices, mais lactato, mais a frequência cardíaca, mais nível de consciência e mais débito urinário. Então, claro que o débito urinário nós vamos avaliar só na hospitalização, mas na emergência, até o débito urinário, tudo vai ser contextualizado, mais a pressão arterial. Então, a gente tem o paciente praticamente na nossa mão. Então, a gente consegue tomar decisões de uma maneira muito mais assertiva. E aí, lembrando que aí passa a ser totalmente facultativo a necessidade de exame radiográfico. O radiográfico não é necessário fazer exame radiográfico nesses pacientes, porque o ultrassom vai nos dar praticamente todas as respostas que nós precisamos. Beleza? César, a Ana fez um Não, sim, comentário. mas foi exatamente o que eu falei. Acho Exatamente que isso, Ana. você falou. Não existe método na medicina como um todo, tá? Não existe nenhum método hoje que seja substitutivo. Todos os métodos, eu acho que eu sempre falo isso para vocês, né? Eu nunca deixei de passar, tá? Todos os métodos são associativos. O que pode ser substituído, sim, Ana, é o exame radiográfico na condição de dispneia. Isso, sim, é eliminatório. Isso, na verdade, é uma iatrogenia submeter um paciente a um exame radiográfico na condição de dispneia. Eu não estou dizendo que o exame radiográfico não vai ser válido numa situação, um diagnóstico de uma broncopatia. O que tem que ser avaliado é o momento que nós vamos solicitar esse exame. Porque hoje, na emergência, todas as boas práticas de medicina, tanto na veterinária e quanto na medicina humana, elas contraindicam a realização de exames radiográficos, somente na veterinária, que envolve uma contenção, que o paciente ele não aceita aquela contenção na dispneia, realmente ela passa a ser, no caso da emergência, não que diga totalmente substitutivo. O que eu digo substitutivo é que não precisa ser feita uma radiografia naquele momento, porque você pode submeter um exame que tem uma acurácia, na maioria das vezes, tão alta ou até melhor do que a própria radiografia e não submeter o paciente a um risco desnecessário da contenção, no caso, nesse cenário, da contenção física, porque o paciente precisa estar numa posição para um exame radiográfico que muitas vezes pode colocar a vida dele em risco. Então, não sei se foi nesse contexto que você discorda, se é o contexto da emergência, porque esse seria a única maneira que nós não deveríamos indicar uma radiografia, na condição de um paciente totalmente dispneico, tá? Porque o paciente dispneico, ele está com, principalmente se a gente for falar de um gato, por exemplo, que é muito mais sensível à hipoxemia, sim, colocar ele na radiografia é uma iatrogenia, tá? E aí a gente pode sim ter um caráter, inclusive, de sair fora das boas práticas, e mesmo porque a gente tem a máquina hoje para ser feito na emergência, entendeu? Então, na emergência, ela é totalmente contraindicado o exame radiográfico. Eu não estou dizendo que numa segunda etapa, por exemplo, na própria avaliação cardiológica, entenda-se que se o paciente tiver um processo congestivo com um aumento de átrio esquerdo da aorta, é óbvio que a gente vai mandar para o gold standard para avaliação, que é a avaliação do cardiologista, que aí o cardiologista vai avaliar de uma maneira muito mais acurada, com outros índices. Mas na emergência, 3 horas da manhã, eu não posso dar o luxo de um cardiologista vir fazer o exame. Então, da mesma forma que eu também não posso dar o luxo de um paciente dispneico e fazer um exame radiográfico, entendeu? Então, a gente tem que avaliar aqui o timing, tá? A gente está falando aqui do contexto e a aplicação do exame ecográfico para o contexto de emergências, tá? Eu não estou em nenhum momento querendo dizer que a radiografia não vai ser mais utilizada. Ela só não é mais utilizada para as emergências, né? Então, a gente pode sim continuar utilizando num paciente com condição estável, pedindo radiografia de tórax 3 posição, para avaliar toda a parte árvore bronca, avaliar a parte de pneumonia, sem dúvida nenhuma. Isso, a gente nunca questionou essa utilização da radiografia. O que é questionável é que se no momento da dispneia, que é um classe 2, nós devíamos colocar esse paciente lá, e a literatura é clara. Não, nós não devemos colocar esse animal na radiografia. Então, esse paciente, ele pode substituir, sim, nesse cenário de emergência, quando eu contextualizo com todos os dados clínicos e físicos do paciente,
sim, é facultativo a realização do exame radiográfico nesse ambiente de emergências, né? Eu não sei se eu fui claro, Ana, porque assim, a gente está aqui para isso mesmo, para a gente discutir e poder pontuar. Mas eu concordo com você que um método ele não elimina o outro, né? O que elimina é o momento e o timing que a gente vai pedir, né? O que eu preciso naquele momento. Naquele momento, nas situações de espineia, o exame ecográfico bem realizado, ele é praticamente, segundo a literatura médica, ele pode sim substituir o exame radiográfico naquele tempo para tomada de decisão. Mas ele não substitui E de até maneira... para guiar, né, o que a gente faz, porque, por exemplo, quando os animais descem para o FAST com o pessoal do ultrassom, eu vi que tem bastante gente hoje do Ultra, eles falam para a gente, ó, tenta fazer um eco porque esse atro tá gigante. E isso no FAST, né? Eles já dão dica para gente do que pode estar acontecendo só batendo o transdutor ali no tórax do paciente e tudo. Então, acho que é mais um exame para complementar mesmo, né, para gente, e a gente não precisar tirar o paciente do ambiente que está para levar para um outro andar, às vezes, para fazer esse exame, né? Mas acho que a gente tem que ter essa noção de tudo, né? Ver coração, ver tórax, ver abdômen bem visto, né? E treinar tudo isso, porque acho que isso guia muito a nossa conduta num primeiro momento. E aí sim a gente vai precisar, com certeza, dos outros exames, né? Mas talvez, igual você falou, num segundo momento, quando o paciente esteja estável, né? Mas eles ajudam muito, tipo a Ana, a Débora, eu vi algumas pessoas aí, a Pri, eles ajudam muito a gente com o FAST, assim, porque eles já têm uma noção, ó, pode ser coração, meu, vê isso lá que tá grande o átrio aqui. E isso já vai ajudar bastante, pelo menos a guiar o pessoal na emergência, principalmente, né, o que solicitar de exame depois. E a vantagem também, Nath, do exame ultrassonográfico aplicado à beira-leito, é que eu vejo, ele é dinâmico, né? Eu consigo reavaliar. No caso do coração, por exemplo, de vocês lá na internação, vocês têm que titular, por exemplo, o inótropo, né? Ou tem que chamar o cardiologista para ir fazendo vários ecos para avaliar a titulação inótropo, ou a gente resolve isso nós mesmos. Como que a gente resolve isso? Porque isso, pessoal, foi um problema que o pessoal da medicina intensiva humana e da emergência humana tiveram também, mesma coisa que nós temos. Nós não temos um ultrassonografista disponível na emergência 24 horas, eles não têm um cardiologista disponível 24 horas. Então, o que eles tiveram que criar? Técnicas que são feitas para não especialistas, para que o não especialista tome uma decisão que mantenha o paciente vivo para dar tempo para depois um especialista conseguir dar sequência com o diagnóstico. Então, no caso, a radiografia num paciente com pneumonia dispineico não faz sentido. Mas a partir do momento que eu tenho como dar substrato para diferenciar se aquela pneumonia é realmente uma pneumonia, não é uma cardiopatia, dando oxigênio, fazendo antibióticos, em alguns casos, indicação de corticosteroide, em alguns casos, indicações de broncodilatadores, eu dou condição para ele melhorar daquela condição clínica para que a gente possa depois pedir um exame radiográfico ou que sai, em alguns casos, com algumas indicações, o exame tomográfico, né? Mas lembrando que, nesse cenário, ele tem que estar vivo para chegar nessa condição, né? E o exame que nos dá um substrato para tomar uma decisão para manter ele vivo de maneira rápida e assertiva, segundo a literatura, é o exame ecográfico de urgência, né? Então, é o timing que a gente está discutindo aqui, né? Então, Ana, não sei se a discussão aí, não sei se você quer pontuar alguma coisa, fica bem à vontade, Ana. Acho que é muito importante essas discussões, porque elas só vêm para acrescentar, né? Fique à vontade aí. E lembrando que e esse treinamento básico de entendimento dessas técnicas, acho que todos devem saber fazer, né? Porque lembrando que eu preciso tomar uma decisão. Essa linha B está melhorando, né? E claro, linha B melhorando tem que ter contexto. Juntamente, padrão ventilatório melhorando, saturação melhorando, né? Esforço respiratório melhorando, isso tem que estar tudo contextualizado ao paciente. A ausculta melhorando, então a gente contextualiza, né? Nenhum exame, nenhuma técnica é substitutiva na medicina. A medicina sempre tenta fazer isso, substituir. Substitui. Nunca dá certo. E mesmo essas técnicas que a gente está passando agora, elas não devem ser levadas em consideração somente elas. Tanto é que na própria índice colabamento-cava, estou deixando claro que o paciente responder o índice colabamento não necessita se ele vai precisar de volume.
Porque o índice de colamento responde se ele vai te dar a resposta se ele responde a volume. Agora, se ele precisa, é o contexto clínico do bom exame físico com as alterações perfusionais. E se você não fizer esse link, não adianta você fazer um e não adianta você fazer outro. Então, a gente tem que contextualizar o paciente como um todo, né? O nosso paciente, a nossa decisão é uma soma de vários achados. Quanto mais achados nós tivermos, maiores são as chances de nós termos um resultado, né? César, com relação a treinamento para essa parte cardio, o tempo de treinamento é o mesmo que o AFEST, TFEST, 6 horas? Sabe A aquele gente estudo? já... Sabe aquele o estudo que eu estudo, mostrei é para para tudo, vocês? para o global, O no estudo que eu mostrei geral. para vocês, não, para cardiologia, que são esses exames ato esquerda aorta, foi também baseado em 6 horas de treinamento prévio com os residentes, e os residentes não da cardiologia nos Estados Unidos, tá? Os residentes do critical care, da emergência, tá? Ou seja, pegaram residentes que não estavam acostumados a fazer eco, né, ecocardiograma, não estavam acostumados a fazer, eles estão acostumados com a emergência, ó, vem aqui, vou treinar vocês durante 6 horas, faz o treinamento, capacita, e a partir daquele momento ele já tem uma acurácia nessa pequeno treinamento, que na verdade, pessoal, lembrando, eu preciso pedir um ecocardiologista depois? Óbvio que sim. Você vai pedir uma avaliação cardiológica completa. Mesma coisa que o FAST, quando a gente discutiu. O FAST substitui a ultrassonografia abdominal completa? Total? Obviamente que não, não substitui. Você vai tomar uma decisão ali no FAST, como a gente discutiu, para ver se o paciente está sangrando ou não. Porque você não tem tempo para tomar decisão. Então, a gente já viu qual é a tomada de decisão, e outra, a presença de líquido também não confirma a presença de sangue. A gente tem que ter aqueles critérios que nós discutimos, ou seja, é uma somatória de achados do nosso paciente, não é uma coisa só. Então, uma coisa não substitui. Então, quer dizer, um paciente com suspeita de pneumonia exclui a possibilidade ou exclui a necessidade de uma radiografia ou uma tomografia de tórax? Óbvio que não, não exclui. O que a gente está discutindo aqui é emergências, tá? Se na emergência eu devo solicitar uma tomografia, por exemplo, ou uma radiografia. A resposta é não, porque nós temos aí como avaliar o paciente como um todo fisicamente e mesclar com as técnicas de imagem que não necessitam de decúbito específico, não de decúbito de contenção. E lembra que essas técnicas, a maioria delas pode ser feita com o paciente em pé, inclusive, né? Não precisa E lembrar que uma premissa básica da emergência é que não existe contenção física de paciente respirando mal. Então, na radiografia, qualquer desvantagem, eu preciso do posicionamento correto, né? E aí, se eu deito o paciente, só de deitar tem paciente que descompensa e pode morrer nessa descompensação. A vantagem do eco é que eu posso fazer com o paciente em pé no decúbito que ele permitir, né? Isso é uma vantagem do exame ecocardiográfico, né? Sim. Doppler cardiográfico ou O ecográfico. o que parece, assim, porque, por exemplo, para ver contratilidade, algumas coisas, eu acho que a gente tem que treinar antes, né, para entender o que é o normal, para ver o alterado, né? Porque quem nunca viu um eco, nunca acompanhou, não vai entender que tem uma diminuição de contratilidade, né? Por isso que eu te É, perguntei do tempo de treinamento, porque eu acho que essa parte ecográfica é um pouco mais difícil do que o AFEST e o TFEST nesse sentido, porque eu acho que a pessoa tem que ter uma vivência pelo menos mínima ali, né, de saber o que é o normal para entender que aquilo não está normal, né? Tudo bem que tem é, os índices que você pode calcular, eu até entendo, mas até a pessoa chegar a calcular aquilo e tudo, porque muitas vezes só de olhar nessas imagens que você fez, por exemplo, nos vídeos, está muito claro que tem diminuição de contratilidade, mas para alguém que já viu isso, né? então, mas aí só lembrando, tá, Nath? Eu acho que é muito importante o que você falou, tá? A máquina vai estar disponível no hospital, né? E tem paciente no hospital, né? O que significa, aí vai de acordo com a necessidade e o interesse de cada um querer aprender. Isso é prática, né? Assim, e como exige uma prática manual, né? Que na verdade que é nada mais é que uma prática cognitiva, né? Motora, né? Psicomotora. Eu preciso mesclar a capacidade cognitiva com a psicomotora, ou seja, eu preciso treinar, eu preciso capacitar, assim como, só fazer analogia, que não deixa de ser, não é muito diferente, é o jogador de futebol, o jogador de vôlei, a jogadora de vôlei, é treino, né? As pessoas ficam boas treinando, né? E isso não é muito diferente disso, né? Então, a gente vai estar a base, olha, o básico é isso aqui. É claro que a destreza
E a facilidade com que você vai fazer algo é quando você conseguir reproduzir isso várias vezes, praticando. Então, é claro que quanto mais a gente praticar, quanto mais for o interesse de vocês, é mais chance de vocês conseguirem executar melhor o procedimento de uma maneira mais rápida, né? Porque estão mais práticos em fazer, né? É que nem o pessoal do ultrassom, né? Eles acham, por exemplo, pede para achar um rim direito. Eles acham na hora, né? E às vezes pessoas que nunca fizeram ficam dificuldade em encontrar um rim direito, né? Acha uma vesícula biliar. Tem gente que às vezes não consegue achar, porque ela está pequena, não consegue olhar. Mas isso é questão de prática. Mas é claro que essa mesma pessoa que hoje acha muito fácil, mas quantos centenas ou até mesmo milhares de exames essa pessoa já fez, né? Então, isso é prática, né, pessoal? Então, assim como na vida é praticar. Então, eu sugiro que depois dessa base que nós vamos ter, não, vou subir na internação, vou praticar em alguns pacientes. Olha, o paciente aqui está rígido, vou passar. O paciente está na anestesia, vou passar. Isso é a curva de aprendizado, né? Isso não tem como. A gente... E o que eu diria até, Nath, que seria até mais fácil praticar com ultrassom, né? Porque como não envolve um risco de radiação ionizante, eu não poderia ficar praticando a radiografia disparando 300 mil raios-x, né? Na ultrassonografia fica um pouco mais fácil, né? A gente poder avaliar. E é claro que também na radiografia, nós estamos avaliando, não é o disparo, né? Não é a técnica, que isso muitas vezes o técnico mesmo faz. A gente está vendo a avaliação da imagem. No ultrassom é diferente, né? Porque a geração da imagem depende do operador, né? E aí depende da prática, né? Então, óbvio que é um pouquinho diferente um pouco da radiologia, porque eu estou falando de uma imagem estática e uma imagem dinâmica, né? Então, e não é à toa, né, que, assim, radiologia, a gente pode ter o técnico de radiologia que faz a imagem, né? O médico só avalia a imagem. A ultrassonografia não, né? Você precisa do médico fazendo a imagem, né? Você precisa do médico tomar aquelas imagens, porque essa avaliação dinâmica é o que vai dar o laudo, que vai dar o diagnóstico e vai dar a interpretação clínica e o contexto clínico para a tomada de decisão, né? Sim. Ana, só coloca um ok se está tudo bem com a nossa discussão, só para a gente saber se deu tudo ok, porque eu fico com dúvida, assim, eu gosto muito dessas discussões, né? Eu gosto muito que a gente possa pontuar, e se quiser abrir o áudio também discutir aí, fique bem à vontade, tá, Ana? E aí o pessoal da clínica, né, o que a gente ia sugerir é isso, né, no sentido de quando tiver aula prática, tudo, começar a pegar paciente rígido, paciente que esteja bem, né, e tá tranquilo, o PA, tudo, pega esse paciente e leva para a sala de emergência, para usar o FAST nele, para entender essas diferenças, né, do que é normal, do que não é, para ter essa ideia. E na internação, acho que a gente consegue fazer isso com mais facilidade, mas na clínica daria para fazer isso, pelo menos, sei lá, se pegar um paciente por dia que seja, acho que a curva de aprendizado é muito boa, né? Assim, na verdade, o que fica mais fácil de praticar, eu diria até, Nath, é praticar na internação, né? Porque os pacientes Na estão Inter é mais internados, fácil, é mas mais é que o fácil, pessoal não sobe. O pessoal tem medo da gente, tô mas brincando. aí acho que é deixar esse canal aberto e deixar aberto o pessoal poder Sim, praticar, né? Porque ó, o pessoal está ali, o paciente está aí, eu acho que vale a pena, né, treinar. Eu lembro que eu não treinava nos pacientes da rotina do atendimento, né? Porque às vezes a família vai lá para uma consulta simples, fazer um ultrassom para treinar, e na frente da família é um pouco difícil. Mas o paciente na hospitalização fica um pouco mais fácil, né? Eu treinava muito quando tinha paciente anestesiado, eu treinava muito em paciente anestesiado, né? Porque o risco para o paciente é mínimo, né? A gente nem tricotomia fazia nesses pacientes, não era necessário, né? Então, a gente fazia nos pacientes de anestesia, nos pacientes de internação, e, na verdade, até ganhavam ultrassom, né? Porque aqueles pacientes que não precisavam do exame e a gente fazia para questão de treino, eles estavam ganhando o exame sem precisar pagar por ele, né? Então, a gente avaliava ali o paciente e conseguia avaliar, e isso é treinamento mesmo, não tem como, né? E agora chegando o nosso ultrassom, que a gente está bem feliz, aí dá Vai para chegar. subir e treinar mais fácil do que E ficar deixar esse andando com o canal fast aberto. para lá e para cá, né? Exatamente. E estando aberto ali a internação, né, isso vai facilitar muito, né, como se diz, a execução desses procedimentos de urgência, né, que é o descolamento de cava, as avaliação. E lembrando, pessoal, que esses índices são para o pessoal da emergência utilizar, tá, pessoal? Isso aqui é para nós utilizar, para tomar de decisão, para decidir se o paciente vai morrer ou não vai morrer, tá, pessoal? É uma decisão rápida. Então, é importante que todos saibam tomar essas decisões
né? É justamente porque é isso que vai fazer a diferença, de não ter que estar esperando o exame ser realizado no dia seguinte, né? E a gente não tem tempo, não tem o luxo de esperar, não, vamos fazer um exame mais acurado do cardiologista amanhã, ou vamos esperar o pessoal da imagem fazer ultrassom. Mas a gente não tem tempo para isso, pessoal. O paciente não tem tempo, né? O paciente precisa tomar decisão rápida. E aí, pensando naquele paciente dispneico, a literatura é bem clássica, né? Para tomar uma decisão, nós já vimos, né? Como que faz, e o peso da relação atrasquerda aorta para tomar de decisão para o paciente dispneico na emergência, né? A literatura é bem clássica e que a gente pode, sim, tomar a decisão baseado nisso, e isso é assertivo e manter o paciente vivo, para depois, posteriormente, os especialistas darem sequência, né? E aí, pessoal, dúvidas, sugestões, xingamentos? Eu tenho uma dúvida. Pois não, Luísa. Você estava comentando sobre a questão daquele cachorro com parvo, né, que estava bem desidratado, Sim. mas ele tinha volume demais no coração a ponto de não conseguir contrair. Na Ok, verdade, então ele tinha pouca contratilidade porque esse nível volume, tá? É diferente. Não é que ele tinha Ah, muito tá. Eu ia volume e perguntar estava isso já. contraindo pouco. Não, na verdade é o contrário. Ele tinha pouca contratilidade, por isso que ele tinha muito volume. Ah, tá. Então isso já explicou basicamente o que eu não estava entendendo que iria ser feito. Não, na verdade ele tinha ali uma suspeita, tá, Luiz? Ele tinha duas suspeitas. Esse paciente, na verdade, ele veio a óbito porque a família não quis dar continuidade na UTI. Mas as suspeitas, nesse contexto desse paciente, ele tinha duas, tá? Que era uma disfunção miocárdica séptica ou uma miocardite viral, que são duas doenças que podem cursar com uma alteração da contratilidade cardíaca por uma disfunção cardíaca, ou uma disfunção miocárdica séptica, relacionado principalmente ao contexto de uma cascata inflamatória, principalmente relacionado à síntese, né, de óxido nítrico no coração. Então, eu posso ter uma disfunção miocárdica séptica ou posso ter uma miocardite viral, né? O parvovírus, em alguns cães, ele pode, na verdade, infectar o coração, né, em vez de não só as criptas intestinais, mas parasitar, né, e intracelularmente a célula cardíaca e causar uma inflamação na célula cardíaca e gerar uma disfunção miocárdica, tá? E isso pode gerar uma diminuição da contratilidade, porque o coração que não contrai, né, é um coração com disfunção. Então, na verdade, ele tem muito volume. Na verdade, ele tinha pouco volume. Aqui tinha muito volume no coração, porque o coração estava incapaz de conseguir, inclusive, realocar o volume baixo que ele já tinha. Ou seja, era uma disfunção grave, né? Então, nesse paciente, a gente não conseguiu o diagnóstico, porque o tratamento de urgência, só para vocês saberem o que a gente fez, nós fizemos dobutamina, né? A gente começou uma titulação de dobutamina 5 microgramas por quilo, evoluímos a dobutamina até 15 microgramas por quilo, sem nenhum tipo de melhora hemodinâmica, e aí, nesse cenário, a gente optou, né? Na verdade, não deu tempo, a gente ia fazer um protocolo, que é um protocolo indicado para disfunção miocárdica séptica, que a gente faz insulinoterapia no paciente, tá? É um protocolo que é conhecido como protocolo GIC, que é glicose, insulina e potássio. Na verdade, a insulina, ela tem um efeito inótropo cardíaco, tá? Nas disfunções miocárdicas sépticas, na sepse. Então, quando você dá a insulina, lembra que a insulina tem um efeito anabólico e, no caso do coração, ela tem um efeito inótropo, né? Então, ela pode aumentar a contratilidade. E é claro que a gente tem que fazer glicose com potássio para minimizar os efeitos adversos da insulina, né? A insulina, ela tem um efeito adverso de causar hipoglicemia e hipocalemia. Então, a gente tenta minimizar os efeitos adversos da insulina com infusão de glicose e infusão de potássio. Por isso que é o protocolo GIC, tá? O potássio e a glicose não servem para nada. Na verdade, é só para controlar os efeitos adversos da insulina. É a insulina que tem efeito terapêutico. Só que esse paciente, infelizmente, evoluiu, a família não quis colocar o paciente na UTI, e só para vocês saberem o desfecho, eu queria muito ter feito a necrópsia desse paciente, submetido o coração à análise imunohistoquímica e histopatológica, porque a gente teria o diferencial se é disfunção miocárdica séptica ou miocardite viral, só que para variar a família pediu para levar o corpinho e a gente não teve a possibilidade. Era um caso inteiramente interessante, porque era um paciente jovem, né, com parvovírus. Não era Rottweiler, porque o Rottweiler era a raça mais predisposta a ter miocardite viral, de parvovírus. Não era Rottweiler, era um SRD, jovem, devia ter uns 4, 6 meses, eu não lembro, mas é um paciente jovem, menos de um ano. Deu positivo para parvo e a gente ficou na dúvida, né? Os meus dois diferenciais
para esse paciente seria ou uma miocardite viral ou uma disfunção miocárdica séptica, tá? Só para explicar o caso para vocês, que isso pode acontecer ali com a gente. Quando chega um paciente com parvo ou com sepse, a gente pode ter uma disfunção miocárdica séptica na sala de emergência. E isso pode ser o que está causando a hipotensão do paciente. E se a gente não tiver essa ferramenta na emergência, imaginar que se naquele paciente eu fizesse volume ou vasopressor, que seria o protocolo de sepse, se eu tiver... E não estaria errado, tá? Eu não estaria errado em fazer volume e vasopressor nesse paciente, tá? Diga-se de passagem, porque eu estou abrindo a campanha de sobrevida na sepse. Nós discutimos isso. É dar volume e fazer vasopressor. Só que se naquele paciente eu fizesse volume e vasopressor de acordo com o consenso, a chance dele era muito baixa. Então, o eco nos guiou que esse paciente, antes de começar a vasopressor e volume, ele iniciou com inótropo. E, infelizmente, não respondeu. Provavelmente não responderia nem a volume, nem a vasopressores também. Mas lembrando que, olha a importância do eco nessa avaliação primordial do paciente, né? Porque o eco nos deu uma noção de que o coração dele não contraía. Se eu não tivesse feito aquele corte longitudinal antes do início, nessa avaliação inicial, provavelmente a chance seria menor desse paciente. Não que teve uma chance melhor, né, pessoal? Porque era uma doença mais grave, e tanto a miocardite viral como a disfunção miocárdica séptica são doenças muito, assim, são complicações muito sérias desses quadros inflamatórios. Mas, enfim, é o que a gente tinha, e pelo menos a decisão foi baseada nesse achado conjunto aí da avaliação clínica do paciente e dos achados ecográficos dele. Posso perguntar uma coisa que agora veio na cabeça? Deve. Você veio falar da miocardite, hoje a gente perdeu um paciente com parvo. E aí, o questionamento é, pensando nisso, a gente sempre pensa nisso, na verdade, na possibilidade de entrar com inotrópicos por conta dessa miocardite, tudo, mas a princípio a gente não tem como diagnosticar ainda na internação se tem ou não. Em que momento você associa a dobuta no paciente que está chocado e que já está na NOR, por exemplo? Você espera chegar na dose máxima da NOR e ver que ele não responde, ou antes disso você já associa a dobuta? Pela sequência, Nath, a sequência de triagem de paciente hemodinamicamente instável, a sequência é volume em primeira instância, associado a vasopressores em segunda, associado a transfusão de sangue na terceira, se a hemoglobina do paciente estiver abaixo de 7, e continuar, mesmo após volume e mesmo após vasopressores lactato alto, e tiver hemoglobina abaixo de 7, antes, inclusive, da dobuta, quando não tiver um eco na mão, a transfusão seria primordial do que a própria dobutamina, caso a hemoglobina abaixo de 7, né? Agora, se eu tiver hemoglobina na mão, claro que eu pulo a etapa da hemoglobina e vou para o inótropo, entendeu? Mas é claro, mas doses tetos de você vasopressores. espera chegar na dose de 2 de NOR. Dose de 2 de NOR, lembrando, se o paciente com volume adequado. Não, mas lembra se ele porque já entrou a volemia tem que estar boa, né? Perfeito. Então, assim, volemia, e aí o índice de colamento de cava vem para nos ajudar em relação a isso. E a literatura é bem clara, tá? E lembra que o índice de colamento de cava, eu não expliquei, não coloquei para vocês, mas está implícito, ele pode ser utilizado em pacientes sem ventilação mecânica, tá? Porque até então o delta-PP só poderia ser usado em pacientes sob ventilação mecânica. Esse estudo do Leonel Londonho, lá do professor do Pablo Donati, lá da Flórida, ele foi clássico, é para paciente não ventilado, respiração espontânea. O 27% de cutoff, que é justamente o equivalente de 27% para cães, é para cães graves e sem ventilação. O que facilita muito a nossa vida, né, Nath? Porque a maioria dos nossos pacientes são graves e não estão sob ventilação. Né? Então, é um número, é o nosso paciente esse, entendeu? Porque até então... E esse protocolo da insulina é impossível fazer, né? Pensando no nosso paciente séptico, geralmente tem hipoglicemia, né? Não. Esse num parvo, por exemplo. Esquece esse paciente. Foi assim, foi uma situação exclusiva. Nós tínhamos um diagnóstico de uma hipocontratilidade diagnosticada. O paciente estava normoglicêmico, era uma fase... Então, era um outro contexto, é um critério e outra. Tanto é que esse paciente foi eutanasiado, porque eu só ia seguir com esse protocolo, Nath, se ele autorizasse a UTI, tá? A UTI. Eu jamais colocaria um paciente porque aí protocolo. tem que monitorar a cada 10 minutos, né, esse paciente. Não tem nem como. Não, esse paciente justamente ele foi eutanasiado, ele deu sequência com a eutanásia, porque nesse momento, quando eu indiquei o GIC,
eu indiquei que ele fosse passar um central e ir para UTI. A Sim. família não quis dar sequência, esse paciente foi abordado na emergência, tá? Tudo isso que a gente fez foi tudo na emergência. Foi tudo na emergência? Nem Tudo na internou? emergência, nem Ai, que internei. dó. Esse paciente não entrou na internação. Nós fizemos suporte básico avançado na sala de emergência, com todas essas técnicas, tivemos esse diagnóstico, colocamos o paciente na dobuta na emergência. Eu falei, olha, é o seguinte, a partir de agora eu preciso de fazer esse protocolo. É um protocolo ainda que não tem muito consenso sobre ele. De falar a verdade, tem muita coisa em humanos, mas muita coisa experimental ainda. E aí eu falei, olha, tem como fazer, tem respaldo de literatura e, coincidentemente, olha como que é a vida, né? Uma amiga minha, Tabata, ela fazia a pós-graduação no Sírio-Libanês. E ela justamente estava trabalhando com GIC em porcos submetidos ao modelo experimental de sepsis. E aí a primeira coisa que eu fiz, mandei uma mensagem para ela, falei assim, pô, me revisa as doses aí de GIC, porque eu não lembro de cabeça. Ela mandou a mensagem na hora e os donos do cão eram alunos de medicina, né? Nossa. Só que eram alunos, eles não eram médicos ainda, então eles não tinham condição financeira. Era um cão que eles tinham adotado da rua, morava na República, e eles não tinham condição de pagar o tratamento. E eu falei para os caras, eu falei, ó, vocês são médicos, vocês não são médicos ainda, mas vocês vão saber, esse paciente é grave, eu preciso botar o paciente na UTI. E, infelizmente, é tudo particular, não tem plano, e eu preciso de autorização. A família não autorizou, a gente acabou partindo para a eutanásia aí do paciente. Mas só para vocês saberem o desfecho, né? Mas nesse caso, Nath, vamos pensar o seguinte, num caso que seria um protocolo de sepse, é fazer volume. Quando você começar com a dose de vasoativo, você deveria já obrigatoriamente fazer a dose de corticoide, né? Lembra que para insuficiência renal relativa a gente já faz dose baixa de corticosteroide lá logo nesse momento e titula o vasopressor até 2, né? Sim. Chegou em 2, a hemoglobina não tiver abaixo de 7, tiver com lactato alto ainda, aí eu entraria com a dobutamina nesse paciente. Sim. E isso independente de quanto tempo a gente levou para subir a dose. Não, independente. Geralmente leva 1, 2 horas até chegar numa dose máxima, né? Mas assim, a dobuta que não conseguia, a dopamina, perdão, da palavra, a norepinefrina que não chega na dose, você pode ser até mais agressivo com ela, tá? Porque a nora que não teve resposta, titular ela de 5 em 5 minutos. Sim. Tá? Que lá a gente não consegue, né? Entendi, mas quando a nora está em 5, a nora está em meio, 5 minutos e meio não subiu na pressão, não melhorou a perfusão, vai aumentar para 1 em 5 minutos. Não melhorou, mas vai para 1,5. Não melhorou em 5 minutos, mais 2. Então, a gente tem 20 minutos, a gente está na dose teto de nora. Na dose teto. E aí, é claro, se você tiver o eco para avaliar essa variação cardiológica, ela te dá muito mais substrato para você titular uma dobuta até mais precoce do que você esperar os 20 minutos de nora, entendeu? Sim, porque numa dessas você pode concomitar a terapia. Fala assim, pô, tô fazendo a nora, mas assim, o coração não está contraindo. Vou associar a dobuta junto. Você entende? Você é mais precoce quando você está vendo o coração, né? De maneira dinâmica, né? Sim. E nesses casos, esses pacientes chocados, tem a indicação de já entrar com uma microinteral, pelo menos, porque alimentar esse paciente eu não vou conseguir, né? Não. Nessa parte, até a gente titular as drogas, Nath, nenhuma não. Até voltar, até estabilizar a hemodinâmica e perfusão, não tem indicação. Enquanto a gente não titular, não que ele não tenha perfusão, ele pode ter com a condição hemodinâmica não muito estável, a gente começar com a nora. Mas eu faço isso depois que eu já ajustei as drogas e a gente já tem um quadro ali, é um quadro grave, mas ele está estável, entendeu? Estável como? Olha, ele ainda está com a pressão mais limítrofe, ainda tem alteração perfusional, mas ele conseguia ali titular as drogas. Agora eu posso pensar na microinteral. Eu não faria a microinteral enquanto estou titulando ainda inótropo e vasopressores, entendeu? Porque é uma dúvida, porque assim, tem, né, na literatura toda essa parte de realmente segurar um pouco a parte de alimentação e tal, mas o paciente estava com glicemia low e pressão 0, tipo 20, e eu falei, as meninas já tinham colocado na microinteral, na verdade, e a glicemia não subia, e a pressão não subia, e não respondia nada. Mas lembra que a micro não vai subir também a glicemia, né? Porque a micro, o potencial calórico dela é próximo a 0 para o paciente. Que a gente colocou glicose na micro, né? A gente colocou glicopan mais glicose, tipo, para tentar fazer interal mesmo, porque já estava na glicosada 2% IV, mais a NOR, já estava com um monte de coisa, não subia, e mais a microinteral junto com glicose,
fazendo infusão contínua também, e nada, e não subia. Porque assim, me preocupa até como está sendo a absorção dessa glicose, né? Sim. Porque se tiver uma vasoconstrição importante intestinal, por causa de toda essa Não condição vai absorver estável, nada, né? não Vai só absorve a acumular no glicose. estômago. A glutamina é utilizada pelo intestino ali para replicação, beleza, mas a glicose não é absorvida, então eu me preocuparia, tipo assim, se eu não aumentaria até a glicose endovenosa para esse IV. paciente, entendeu? IV, Tá. exatamente. Sim. Nossa, nem era discussão de caso, eu tô falando de parvo aqui, desculpa. Não, mas é importante. É assim, que mas você falou e veio muito esse caso na cabeça, foi de mas hoje. é importante porque essas técnicas ecográficas, pessoal, elas vão dar suporte para melhor tomada de decisão. Que hora que eu dou volume, que hora que eu dou inótropo, entendeu? Vai ser muito mais assertivo, né? Facilita muito a tomada de decisão para nós, da emergência e da internação. Facilita muito a nossa vida. Muito, muito, muito mesmo.